Fala pessoal, mais um DSO News aqui para você com um tema muito importante mesmo, que pode repercutir na sua prova, principalmente se você vai fazer prova de polícia militar e o edital tá aberto. Ai, Juliano, lá vem bomba, concurseiro não tem paz, todo sofrimento é pouco pro tal do concurseiro, né? Essa que é a grande verdade. E antes de começar esse vídeo, de novo, eu quero fazer um convite a você. Venha fazer parte do DSO. Se você quer passar em concurso por pelo menos na parte de preparação, eu consigo te deixar mais tranquilo, né? Em relação a adiamento, isso tudo aí realmente foge ao nosso controle. Mas se você quer se preparar para concurso público, nós temos um projeto muito forte para carreiras policiais. A gente está com várias preparações de polícias militares, tivemos resultados muito consistentes nas provas de polícia militar de Santa Catarina, DF, Goiás, Ceará, né, Pará, e que vai ser a prova agora, a gente está com preparações muito fortes para vocês, tá bom? Então, se você quiser conhecer um pouco mais, clica aqui nesse link, fale com o pessoal do atendimento e fala que eu dei um desconto para você aqui nessa live, que eles vão te dar. Fechado? Bom, vamos falar sobre esse tema. Eu não gosto de ser alarmista, mas nesse caso eu acho que é muito importante a gente conversar sobre isso, né? E tem algumas repercussões jurídicas importantes para você. Mas para eu começar esse vídeo, eu também tenho que explicar para você quais são os institutos que foram utilizados. Muitas pessoas não sabem o que é uma ADI, né? Fala, ah, ADI, 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 fica com medo, mas não sabe o que é, né? E qual o impacto que isso pode ter no seu concurso, principalmente. Eu chamaria muita atenção para o concurso da Polícia Militar do Pará, DF, né? Até Paraíba, dependendo do que vem acontecer nos próximos dias, pode ser sim impactado. Eu vou começar aqui já trazendo a notícia que veio do STF, tá bom? Vou pegar direto na fonte, no site, para vocês darem uma olhadinha aqui o que nós temos. Olha lá. PGR questiona a lei de 14 estados que limitam a participação feminina em concursos para Polícia Militar e Bombeiros. O argumento é de que as normas violam princípios de isonomia e de igualdade entre homens e mulheres. Aqui nas cotas, né, dá uma olhadinha no que a gente tem, ó. A PGR argumenta que não há nenhum respaldo constitucional para a fixação de percentuais para mulheres no acesso a cargos públicos, criando discriminação em razão do sexo. A única hipótese válida de tratamento diferenciado seria para ampliar o ingresso de parcela histórica ou socialmente discriminada, né? A gente pensa em cotas raciais, por exemplo, como nos casos de vagas destinadas a pessoas negras ou portadores de deficiência. Até a própria Manchete já tinha trazido isso. Ao pedir que o STF analise as normas, a autora ressalta que o seu objetivo é garantir o direito isonômico de acesso a cargos públicos nas corporações militares, de modo que todas as vagas sejam acessíveis às mulheres, caso sejam aprovadas e classificadas nos concursos correspondentes, concorrendo em igualdade de condições com os homens, tá? E aqui nós temos interessante, porque foram 14 ADIs, porque cada uma dessa ADI vai atacar uma lei estadual que traz, né, essa limitação de vagas para as mulheres. Quais são os estados? Isso é importante a gente trazer aqui também, né? Olha aqui, ó. Tocantins, Sergipe, Santa Catarina, que acabou de ter uma prova, tem que tomar cuidado se daqui pode repercutir ou não, eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Roraima, Rio de Janeiro, que teve a prova anulada recentemente, Piauí, Paraíba, que a prova é logo mais, né? Pará, que edital está aberto, Mato Grosso, Minas Gerais, Maranhão, Goiás, Ceará e Amazonas. Juliano, e aí, como é que fica essa situação? Antes eu queria até te pedir um favor, deixa aqui nos seus comentários, mas com respeito, tá? Com respeito, porque até para não acabar, né, atingindo aí pode incorrer até crime, né, se for discriminatório em relação a isso. Mas qual que é a sua opinião em relação a essa questão de cotas para mulheres em concurso de carreiras militares? O que que você acha? Você acha que tem que ter mesmo? Tem que limitar porque polícia militar exige mais operacional e por conta disso mais características, né, da força, né? Isso daí a gente tem que, daí não tem como negar. Homem e mulher, homens e mulheres não são iguais fisicamente, não tem como comparar, tanto que competições é separado, homem e mulher. Será que isso daí justificaria essa quantidade restrita de vagas para mulheres? Não, não, isso não tem nada a ver. As corporações já mudaram bastante, faz sentido a gente ter aí ampla concorrência, como acontece nas polícias civis, na Polícia Federal, ou não, nem lá nem cá. Meio termo, 10%, 20% é pouco, talvez uma reserva maior. Eu quero ver a sua opinião aqui e que você deixe aqui de forma assim, né? Até para alguém não pegar, printar e te complicar. Mas coloca a tua opinião, o que que você acha em relação a esse tema. E é um tema muito importante, tá? E muito polêmico. Eu tenho certeza que o público aqui vai se dividir bastante. E isso vai ter que ser decidido pelo STF. A ADI, para quem não sabe, é uma ação declaratória de inconstitucionalidade. O que é isso? É quando os legitimados, né, o PGR é um desses,
tentam invalidar uma norma, né, um ato legal, não um ato legal, assim, um ato normativo, que seria contrário ao texto constitucional. Então, nesse caso, essas leis estaduais estariam violando a Constituição ao fazer essa discriminação entre homens e mulheres. Você sabe que a tua opinião é a opinião sua, né? A minha opinião é minha, mas existe a opinião do STF, que vai acabar decidindo isso. A gente conhece pela composição que nós temos hoje no tribunal, que muito possivelmente essa ADI vai ser aprovada, vai ser procedente. E o que é isso, procedente? Que muito possivelmente essas restrições aí de cotas vão acabar. E eu entendo, eu imagino que vai ter aí, então, uma ampla concorrência entre homens e mulheres, tá certo? Ah, Juliano, mas como é que fica essa situação? A DI, ela pode atingir um concurso que está em andamento? Na realidade, você tem que entender o seguinte, a DI não atinge o concurso, atinge a lei, tá? E, por rebote, atinge o concurso. Como assim, Juliano? Quando se ataca uma lei e declara ela inconstitucional, a inconstitucionalidade dela, ela é desde a origem. Então, em tese, teria efeitos retroativos. Ah, você está de brincadeira? Sim, então por isso que muitas pessoas me perguntaram, pode ser que essa ADI, que foi para a PMDF, ataque essa prova, né, atinja essa prova? Pode, porque na realidade não há direito adquirido para quem está na fase de concurso público, né? Por mais que você tenha se esforçado, passado em uma das fases, que é a parte intelectual que é mais difícil, TAF e tudo mais, mas você ainda está na fase de concurso, então você não tem direito adquirido, nem em mandado de segurança você tem acesso a isso, né? Então, em tese, poderia sim e teria efeitos retroativos. Juliano, mas isso daí, o que aconteceria com as provas que aconteceram há muitos anos atrás? Nesses casos, né, quando o STF julga a DI, eles fazem um limite temporal, que a gente chama de modulação dos efeitos. Então, apesar da ADI ter um efeito ex-tunc lá da origem, pode ser então que a decisão do STF é o seguinte, olha, apesar disso, eu vou modular a decisão daqui para frente, ou de um período para frente, entendeu? Então, isso é possível. Eu acredito que eles não vão mexer nos concursos que já estavam definitivos, tá? Eu acho que a da PMDF, por exemplo, vai ter impacto sim, até porque a DI, ela foi para atacar esse concurso especificamente, ok? No caso da PMDF. Pô, Juliano, tá, tô começando a entender um pouco melhor o que a DI faz, eu entendi essas questões da decisão, mas como isso pode impactar a minha prova? Deixa eu te explicar uma coisa. Como eu acabei de falar para vocês, há uma grande probabilidade que a tese seja acatada pelo STF, que vem a tese de ampla concorrência. Então, um relator, diante dessa situação, ele conhece os pares dele, até ele pode pensar dessa forma. Ele fala o seguinte, poxa, uma ADI demora para ser julgada. Se eu não fizer nada, né, nesse momento e deixar a ADI correr, o concurso vai continuar tendo essa reserva de vagas. E lá na frente vai ser declarado inconstitucional a lei e atingir esse concurso. E então vai gerar um prejuízo muito grande. Em situações em que a falta, né, dessa decisão do STF possa causar prejuízo, o STF pode então conceder uma medida cautelar. Ah, Juliano, eu já vi isso em algum lugar. Sim, uma medida cautelar fazendo o quê? No caso da DI, uma cautelar serve para suspender a lei. Se ela tem, vamos dizer, evidências, né, ou assim, não é evidência, fica uma palavra muito ruim nesse caso, mas se há chance, então, de que ela seja considerada inconstitucional, bora suspender essa lei, vamos deixar de aplicá-la, tá? Porque, como muito possivelmente a gente vai declarar inconstitucional, a gente já resolve isso, já estanca esse problema agora. O problema todo é que a suspensão dessas 14 leis traria um problema grande para o concurso. Então, suspense a lei, e a lei suspensa é como se ela não tivesse valendo. E os editais foram baseados nessa lei. Putz, Juliano, e agora eu entendi por que meu concurso pode ser suspenso. Exatamente por isso. Porque com a suspensão do ato normativo, não há mais fundamento jurídico, né, fundamento legal para que o edital tenha reserva de vagas. Aí você fala, mas Juliano, mas foi feito conforme a lei que estava valendo naquela época. Mas aí a gente tem que pensar o seguinte, qual vai ser a modulação que o STF vai fazer? E eu tenho absoluta certeza que se uma candidata, tá, feminina, mulher, ela vai judicializar isso, só falar assim, pera lá, olha lá, tem essa medida cautelar, então tem que valer para essa prova, vai entrar contra o edital. Então é muito grande a chance que essas provas acabam sendo suspensas para adequação do edital à nova realidade, que seria um suposto deferimento da medida cautelar. Ah, então, Juliano, então não dá para saber ainda, né? Não. Mas eu acho que a medida cautelar vai ser concedida, a medida cautelar vai atingir o ato normativo, e por atingir o ato normativo vai atingir o edital. E atingindo o edital, tem que se mudar as datas.
Então, esse é o maior problema que nós teríamos hoje. Juliano, quais provas que você entende que poderiam ser atingidas? De cara, de cara mesmo, PM Pará, ponto. PM Paraíba também poderia ser atingida e PMDF, que já está com esse caso rolando. São provas que o edital está na praça, né? Seria muito importante um cuidado maior em relação a essas provas, então a medida cautelar seria importante. Ah, mas você está torcendo para o edital a prova ser suspensa? Jamais. Eu falei, importante é diferente de querer. Importante é diferente de querer. Mas por que você acha que é importante isso, Juliano, com o jogo andando? Exatamente por isso. Porque o jogo ainda está no início, tá? Pelo menos na PM Paraíba e PM Pará. Então, pelo menos pacificar isso seria importante. Não sei se você entende. Você pode defender a tese das cotas, né? Restrição de vagas para mulheres, você pode ser contrário a essa restrição de vagas para mulheres. Mas uma coisa você concorda comigo: isso tem que ser decidido. De um lado ou do outro, isso tem que ser pacificado. E é por isso que foi feito, então, né, o ajuizamento dessas ADIs. Ficou mais claro para vocês? Ah, agora eu consegui entender. Foi basicamente uma aula de controle de constitucionalidade para vocês, tá bom? Então, é possível efeitos retroativos? É provável? Não, eu acho que vai ser modulado. É possível uma medida cautelar suspendendo essas leis? Sim, eu acho que é muito possível. Suspendendo a lei pode atingir o edital? Eu dou como certo que atinge o edital. Atingindo o edital, teria que ter uma reformulação deles? Sim, teria que ter como uma reformulação deles. E aí, então, portanto, haveria um rearranjo aí nos cronogramas. A decisão cautelar pode suspender um edital? Até pode suspender um edital. Mas eu acho que nesse caso é muito mais inteligente para as instituições, e até para o órgão que quer a prova logo, se adequar, né? Eu sei que muitos de vocês vão ficar chateados com esse tipo de situação, e realmente, como eu falei para vocês, eu também ficaria, tá? Mas são situações que acabaram acontecendo e que, infelizmente ou felizmente, vão ser resolvidas por agora. Mas então eu queria que você deixasse o seu comentário aqui. Eu quero ouvir a sua opinião, quero entender um pouco melhor quais são seus argumentos favoráveis ou contrários às cotas, né, reserva de vagas femininas. Eu sei que muitos de vocês vão falar o seguinte: ah, então bota o TAF igual, né? Eu queria também saber sobre isso, né? Ah, em relação ao TAF, eu tenho uma opinião muito particular, né? Mas muitos também falaram: ah, na rua então tem que fazer a mesma coisa que o homem. Mas isso eu também concordo, né? Concorda comigo? Eu acho que se vier a ampla, é uma grande vitória para as mulheres, né? E assim, isso é importante. Na minha opinião, isso é muito importante. Mas também a gente tem que entender que a função é de policial. E como policial, homem ou mulher, tem que enfrentar todas as vicissitudes, digamos assim, do cargo policial. Mas é isso então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha se gostou. Se gostou do quadro, deixa aí um comentário também. Fala, Juliano, quero mais vídeos desse tipo. Muito obrigado e valeu.